amigas, minhas irmãs, meus irmãos, uma alegria enorme estarmos juntos com os companheiros na noite de hoje. Você está vendo agora, ela como se fosse o nome mesmo, Celeste, como é difícil ficar aqui na frente. Está nervoso, as palavras somem, as coisas desaparecem, é uma angústia enorme que nós, confesso aos companheiros, não aprendi a lidar ainda. A gente vai começando a mascarar bem o negócio, mas é muito difícil. Mão gelada, esse processo todo na nossa vida. Eu vou iniciar a fala de hoje dando um depoimento rápido sobre a minha vida, um aspecto familiar, que eu acho que servirá como uma proposta inicial para reflexão na noite de hoje. Estivemos juntos até com a Eliane Alberto no domingo e falei um bocadinho sobre isso para os nossos companheiros, e isso refletirá um pouco da nossa dificuldade de construir essa abordagem na noite de hoje. Ou em fevereiro de 74, 24 de fevereiro de 74, isso há 45 anos, nós estamos reunidos em família, eu, minha mãe e um irmão mais novo. Era a semana anterior ao carnaval. Então morávamos numa cidade pequena no sul do estado de Espírito Santo, e o meu irmão, o mais velho, tem 7 anos a mais do que eu, já estava naquela época em ritmo de carnaval, com seus 11, 12 anos. Eu contava 5 anos, e o meu irmão mais novo, 1 ano a menos do que eu, com os seus 4 anos. E eu me lembro que nós estávamos sentados com 5 anos de idade assistindo a Grande Família, um programa de muito sucesso naquela época, inclusive 74, 75, quando nós recebemos a visita na nossa casa do padre. E no interior, quando você recebe um padre na sua residência, ele tem uma notícia para te dar, ele tem algo para te dizer. A mamãe tinha 33 anos, o meu pai, de férias, tinha que visitar o irmão, e retornando só para o acidente, falece naquela noite. Eu tinha 5 anos de idade. E ali eu vi uma menina precisar assumir 3 meninos e precisar assumir a sua vida. E ela conseguiu desenvolver isso e fazer isso muito bem. Geise então me liga e diz assim: nós estamos agendados com você em agosto e nós estamos fazendo uma temática sobre paternidade. Eu te confesso que quando você me falou, eu senti um desconforto enorme na abordagem, porque eu, olhando para o meu umbigo, eu preciso dizer isso para o meu umbigo, né? Quando ela diz assim: você vai falar um pouco sobre a importância da paternidade. Aí, de imediato, falei: mas Geisa, eu sobrevivi sem a paternidade, eu virei um homem sem a paternidade, eu não sou um criminoso, eu sou uma pessoa de bem. Nós chegamos e vivemos sem isso. E eu pensando isso, aí veio logo de imediato uma coisa que não me acontece, que é não vir, não realizar. Falei: mas a gente precisa pensar sobre o elemento da paternidade, sobre o elemento desse compromisso. Eu preciso, inclusive, olhar a minha família e ver na minha família como é que ela funcionou sem isso, e como é que as outras famílias que não têm a paternidade funcionam, e como é que famílias que têm a figura do homem dentro de casa também não funcionam, às vezes não funcionam. Então nós vamos pensar sobre a paternidade, vamos refletir sobre este elemento e aquilo que tem uma representatividade simbólica. E quando nós falamos em família, nós falamos em símbolos, no símbolo do pai, no símbolo da mãe, no símbolo dos filhos, que guardam uma representatividade simbólica na Terra. Quando nós desencarnamos, isso é uma luta para a pessoa que tem uma família. Temos uma companheira no centro que relata da sua completa incapacidade de aceitar que um dia seus filhos não serão mais seus filhos, e que ela vai reconfigurar essa família, e que ela não consegue se imaginar, ela sofre em se imaginar numa reconfiguração por um plano de reencarnação em que você desmonta todo este elemento. Então a figura familiar,
o elemento familiar para a questão humana, para a questão encarnada, na verdade ele é uma soma de símbolos, o símbolo do pai, o símbolo da mãe, o símbolo do filho, que constitui-se e gera-se com a perspectiva de que no final estes símbolos funcionando junto e funcionando em harmonia promovam o sucesso do espírito, ou seja, dos espíritos que estão envolvidos naquele elemento de resgate e de redenção. E para nós, mesmo espíritas, é complexo dissociar a consanguinidade da questão espiritual. E aí nós temos aqueles personagens enraizados dentro da gente, que eles seguem conosco para sempre. E quando estamos ali com um ente amado, e quando ele está às vezes em via de desencarnar, normalmente um pai ou uma mãe um pouco mais idoso, nós olhamos para ele e falamos assim: não, se Deus nos permitir, na próxima vida voltaremos do mesmo jeito. Você, minha mãe, eu, seu filho, numa configuração que se repete, porque aqueles símbolos familiares nos agradaram, funcionaram. E é complexo nós conseguirmos imaginar e construir mentalmente uma figura de que aquele homem que hoje segue gerenciando a família, em determinada época foi o seu companheiro, inclusive de consórcio sexual, gerando uma família e que foi reconfigurada. Dá uma ideia meio louca na cabeça das pessoas, onde a gente tem essa enorme dificuldade. E aí eu comecei a pensar sobre a questão do símbolo, sobre a questão do homem, da figura do homem, numa intercorrência, numa interferência de constituição familiar. Para que serve esta figura? Para que serve essa figura do macho, do másculo, que existe ali, que está ali? O que poderia ele ajudar a fazer e a gerenciar? E o primeiro elemento que me veio à mente está no Evangelho de Mateus, no segundo livro, na parte inicial, do capítulo inicial do segundo capítulo, quando ele diz que logo após a visita dos reis magos ao nascimento de Jesus, Jesus havia chegado, os magos haviam sido anunciados que a redenção havia chegado à terra, e logo após a visita dos magos, dos reis magos, José recebe a visita de um espírito, de um anjo, num sonho, que diz a ele, que informa a ele, que assim como os bons magos haviam recebido a notícia de que o rei havia nascido, de que a redenção do mundo havia nascido, os maus magos, aqueles que serviam a Herodes, ao rei Herodes, também haviam recebido a notícia de que o rei havia nascido, de que o Senhor havia chegado. Então Herodes, num ato de loucura, de insanidade, ordena aquilo que foi um massacre sem pares para uma época, porque a cidade de Belém era minúscula, tinha cerca de 600 habitantes, 1000 habitantes. Segundo a análise para a cidade que ainda existe hoje, cerca de 20 meninos de 0 a 2 anos foram assassinados naquela cidade, simplesmente porque eles estavam dentro do perfil etário que estava inserido Jesus. Então aquele anjo, aquele espírito, gente, só fazendo uma vírgula, nas 5 vezes que no Evangelho de Jesus fala sobre revelação em sonho, 4 são com José. Então José era um homem guiado pelo sonho, era um homem guiado por uma fé, era um homem que recebia direto uma ligação e não questionava a ligação, porque sabia da configuração que se formava no seu lar, por mais que nós disséssemos por questões diversas, que acredite ou não, espero que não, mas na não concepção, mas Jesus era filho de José, havia constituído aquela família, e José guardava em si a grande importância que num dos seus sonhos de revelação ele vem a cumprir. Ele reúne a sua família quando o anjo lhe diz, o Espírito lhe diz: vai daqui com sua família, tira o menino da cidade, porque ele corre risco de morte. Então nós vamos vendo em primeiro lugar a figura do homem, daquele que gera, pai,
aquele que cumpre a sua primeira função de promover sobrevivência para o seu filho. Por maior que Jesus fosse, por mais forte que o Cristo fosse, por mais assembleias celestes que o guiassem, que o gerenciassem, ele era uma criança. E ele estava sujeito aos desmandos daquele rei louco, daquele rei que tinha medo do que aquele homem viria ou podia fazer. José então realiza um êxodo às avessas. Porque o primeiro êxodo é quando os hebreus deixam o Egito para constituir a Palestina, para ir fazer Israel. Agora veja como a vida muda. O Egito, que na primeira hora era o aguilhão para o hebreu, para o judeu, no seu segundo momento virou berço de proteção para Jesus. E isso nos faz perceber que as configurações da vida estão mudando o tempo inteiro. Se em 1265 a.C. eles fugiram de lá, eles se exilaram de lá para poder constituir aquela terra que viria receber Jesus, era aquela terra de onde eles haviam fugido, onde José faria o êxodo às avessas. Ele voltaria ao Egito, onde passaria lá, dizem algumas escrituras, cerca de 3 anos, até que ele fosse avisado, mais um sonho, que ele poderia retornar, porque o menino não corria mais risco de execução, de sofrer uma execução. Então o primeiro elemento que nos invoca a paternidade é o elemento daquele indivíduo que existe para promover segurança e para promover bem-estar dos seus, para desenvolver um meio de que o seu filho sobreviva. A paternidade então se inicia no mecanismo protetivo, e aí nós começamos uma reflexão nos perguntando: se você não assiste o seu filho, de que você o protege? De que você o guarda? Quando nós escutamos uma família, quando nós escutamos um homem, um pai, dizer: eu não sabia que meu filho fazia isso, provavelmente era um homem que não sabia quem era seu filho, que não sabia o íntimo de seu filho, que saía de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, que voltava às 8 horas da noite, e que quando chegava o seu filho estava nas suas rotinas, e que no fim de semana não guardava um tempo para o seu filho. Então o primeiro elemento é: para eu proteger o meu filho, eu preciso saber qual o risco eminente que meu filho sofre. E normalmente o pai, ele age em proteção do seu filho quando a coisa já aconteceu. O filho é pego usando entorpecente, ele procura um advogado, ele protege o filho. Ou seja, o filho não é culpado. Culpado sou eu que não vi isso, culpado sou eu que não assisti isso, culpado sou eu que não presenciei isso. Agora eu preciso limpar a minha barra com ele, então eu vou protegê-lo do seu ato equivocado. Então, provavelmente, a maioria da paternidade, ela age a uma reação social que o seu filho recebe. José agiu antes da hora. Porque se José tivesse esperado Herodes chegar, se José tivesse esperado o risco aparecer, provavelmente eles não sairiam vivos dali, nenhum dos três. Aí você diz assim: mas José tinha sonhos. José tinha sonhos, e nós temos a mesma presença espiritual que nos assiste. Quando uma voz te diz assim: olha para o teu menino, ele está diferente. Aí você vai pensar: mas não é possível. O meu garoto evangelizado, isso é um grande equívoco, né? Nós temos uma amiga que foi dependente de droga, química, por 25 anos. Foi convidada na ocasião para ir a um evento espírita de jovens, falar para os jovens sobre entorpecência. E ela chegou lá, eram 22 garotos, e ela foi com cuidado, com zelo. Eram garotos entre 13 e 19 anos. Ela mediu as palavras. Quando ela começou a falar e perguntou assim: algum de vocês aqui já teve algum contato com droga? 20 já tinham tido. Espíritas, evangelizados, de mocidade, 20 já tinham tido. 15 já tinham experimentado, já tinham usado. Porque na verdade o recado vem
Ela ficou chocada, falou: Marcelo, perdi um rebolado. Eu achando que eu era doidona, vovó doidona, cheguei lá, todo mundo conhecia coisa que eu não conhecia. Falava de coisa que eu não sabia que existia, como eu estava desatualizada. Eu saí de lá em um dia com as entorpecentes que são modernas. Então a gente primeiro recebe um aviso daquilo que o mundo invisível nos diz, quando ele nos faz um alerta. Ele está estranho, ele está esquisito, ele está assumindo uma personalidade que não é habitual e, consequentemente, ele corre riscos. Comece olhando por esse risco. Então, o primeiro elemento da paternidade, para preparar um filho para o caminho, é permitir que seu filho sobreviva para contar a história. Então, o primeiro elemento é descobrir os riscos que o seu lar corre. E isso, a figura do homem, ela exerce um elemento um pouco mais severo, que quando o homem falta, a mulher precisa desenvolver em duplicidade, que é uma questão que vamos abordar mais adiante. Quando o homem falta, a mulher precisa masculinizar-se para desenvolver aquele olhar gerencial sobre a personalidade. Se antes ela dizia assim: vai lá e fala com o seu pai, ele que resolve, hoje ela é o pai, ela é a mãe. Então ela tem que resolver. Como sofrem as mães sem a presença de um homem, porque precisam assumir para si o papel duplo de ser aquele que abraça, mas de ser aquele que gerencia a sobrevivência da ninhada, que gerencia a sobrevivência da prole. José foi avisado: toma a família, porque Maria acabara de receber a criança. Ela estava envolvida naquela era de mãe, diretamente, com zelo por aquela vida. E José era aquele que olhava para fora daquela vida. Era aquele que via além daquela vida. Então, o primeiro elemento, quando nós falamos em preparar um filho para a vida, e a paternidade nos chama a isso, é preparar que o nosso filho permaneça vivo, permaneça existindo, permaneça podendo fechar o seu ciclo e chegar até o final. E aí a gente começou a procurar nos livros espíritas algo que se falasse especificamente sobre a paternidade. E os espíritos são muito universalistas. Você chega a uma conclusão que a doutrina espírita, ela reconhece o personagem, ela sabe que o que vale é o amor, ela sabe que o que vale realmente é alguém que resolva assumir aquele indivíduo para fazer daquele indivíduo, da qualidade de filho, um vencedor na vida. Não um vencedor em números. Essa é outra questão. Não um vencedor que tem uma faculdade, que tem um curso, que já tem a sua casa. A gente fala para os nossos filhos assim: ah, meu filho está bem na vida. Tem um curso, uma faculdade, tem uma casa, tem um carro, viaja. Em determinada hora o seu filho vai ser preso, envolvido com uma corrupção. Então você vai ter descoberta que aquilo que você via de bem era um bem sob a sua ótica humana, que na verdade bem ele não estava, porque o íntimo dele estava desordenado, o íntimo dele não estava organizado. E aí, quando nós começamos a refletir sobre isso, eu sofri. Como eu sofri para fazer essas anotações, porque eu de fazer uma luta mental comigo mesmo ante aquilo que a gente ia achando. Porque eu falava: mas a mulher pode fazer isso, mas a avó pode. Porque nós temos hoje essas configurações familiares mudaram, gente. Nós temos avós hoje exercendo o pleno exercício familiar com o filho dos seus filhos, que foram largados nas suas mãos e que só mandam dinheiro para que eles comprem a comida e paguem a educação, mas não vão lá e não experienciam isso. E quando nós começamos a sofrer, já achando que já ia ter que ligar para a Geisa e dizer que a gente não vem, eu falei assim: meu Deus, se eu não consigo achar o movimento espírita, o espiritismo, os espíritos fazendo uma assertiva direta sobre o elemento do homem, eu vou por outro caminho, vou dizer o que a ciência fala sobre isso. Foi quando eu achei numa revista Espírita de Psicoterapia, um artigo muito
interessante, diz assim, a função paterna e o seu papel na dinâmica familiar e no desenvolvimento da mente infantil. Eu falei, pronto, achei minha palestra, está ali, é dali que surge o negócio, e nós vamos começar a ver o que esses psicoterapeutas falam sobre a paternidade, falam sobre a figura, né, do homem. E ela começa, são 3 que assinam, onde eles iniciam indo muito além do elemento da paternidade ou da maternidade, que é ligada à fisiologia, à biologia. Pai e mãe são elementos simbólicos na vida de um filho. E como elementos simbólicos, como toda simbologia, guardam eles funções naquela vida. Ivete e eu viemos falando de vir para cá, e aí tivemos até um debate, não é? E sobre o assunto, e aí a gente estava pensando sobre este elemento do símbolo, porque nós, quando voltamos a lidar com família, nós lidamos com os símbolos que aqueles personagens representam na nossa vida. Quando um pai e uma mãe desencarnam, e quando a gente desencarna, a configuração é de irmãos. Irmãos no mundo invisível que construíram um laço efetivo na Terra e que vão se encontrar, possivelmente reconfigurar esses laços afetivos, criando novos personagens, novos desenhos, novas figuras, para que se possa andar por outros caminhos. E consequentemente, se é preciso reconfigurar, é sinal que cada personagem daquele tem papel. Cada personagem daquele exerce um papel. Quando se fala de pai, não se trata do pai como simples agente da paternidade, que é biológica, mas como um operador simbólico. É aquele indivíduo que exerce a simbologia de uma força, em via de regra, dentro de um lar. É óbvio que na reconfiguração familiar que vivemos hoje, há mulheres que no final das contas determinam e fecham o caixão. Mas o homem, quando ele se levanta e se gera em confronto com o filho, ele exerce uma função bem diferenciada em relação a isso. E aí, esta figura simbólica, Hermínio Miranda vai falar num livro muito interessante, Nossos Filhos São Espíritos, onde ele vai fazer uma reflexão sobre esta relação com a paternidade, a maternidade, e olhar o filho além do símbolo, olhar o filho além daquela coisa cheirosinha que eu programei. É muito interessante. Seu filho nasce, como foi esperado, como foi amado, como foi programado. Primeiro nós compramos a casa, depois nós preparamos o quarto, e depois eu engravidei, e agora ele vai chegar, tudo programado. E eu separei, arrumei as coisinhas, um nomezinho, quando recebi a ultrassom, está tudo pronto para dar certo. Quando esse indivíduo chega, é um Kinder Ovo. Você não sabe o que vai sair ali de dentro. Normalmente, houve-se em determinada época, as famílias falarem assim, foi tudo preparado com tanto amor, foi tudo tão organizado, e depois virou isso. A gente ouve, quantas vezes quase se fala em tom decepcionante daquilo que se constituiu em termos de um filho dentro de casa. Então, este elemento do símbolo, Hermínio Miranda diz que uma das grandes funções que a paternidade exerce é desmontar o clichê do filho. E o pai espírita precisa desmontar o clichê. E o que é esse clichê? O clichê, quando se diz assim, o Marquinho puxou o jeito enérgico que é a mãe. A Mônica herdou a inteligência do pai. A tia, ele recebeu da tia o gosto pelas artes plásticas, ou ainda o temperamento azedo da avó, que toda avó tem temperamento azedo, principalmente com genro ou nora. Então nós começamos a associar a filhos os clichês
que o filho, mas você é a cópia do seu pai, sem educação, fala cheia, ou você é a cópia da sua mãe. Então o primeiro grande elemento familiar e que a paternidade exerce é dissociar o clichê. Ele não herdou nada de ninguém. Espírito não herda sentimentos de ninguém. Ou a fisiologia, o corpo físico do seu filho, geneticamente, herda as suas marcas genéticas físicas, encarnadas. Hermínio Miranda nos faz o primeiro alerta: desmonte o clichê. Filho não herda a má educação que o pai tem ou que a mãe tem. Filho replica a má educação que ele vê do pai ou a má educação que ele vê da mãe. Filho pode ou não replicar a gentileza do pai, a gentileza da mãe. Então o primeiro elemento no mecanismo simbólico é desmontar o clichê. Ninguém herda sentimentos infelizes, ninguém herda coisas infelizes. Se eu preciso manter o meu filho vivo, como José fez com Jesus, o segundo elemento, eu preciso fazer o meu filho ser melhor do que eu e apresentar para ele uma proposta melhor do que aquela que fracassou na minha vida, porque eu não sou flor desse jeito. Eu quero que ele seja eu e mais. Eu quero que ele vá além de mim. Então o primeiro grande elemento é nós conseguirmos olhar, e a paternidade cobra isso, porque a mulher, quando o filho nasce, esse é outro tópico que nós vamos ver, ela acha que ela botou para fora um pedaço do seu fígado, do seu rim. Então é uma parte sua fora que é difícil dissociar. E é justamente o homem que vai entrar puxando para além disso. Aí você pensa assim: meu Deus, como a mulher sem marido sofre, porque ela tem que olhar para aquilo que é uma parte sua e ao mesmo tempo ela precisa preparar aquilo para ir para fora, para dissociar dessa magia tão rosinha, onde tem a sua mãozinha, tem o seu, já nasceu com a unha ruída. Meu Deus, tem a unhazinha ruída. Então, a gente vai entrar no outro aspecto que os pesquisadores analisam, é o seguinte: devido a fatores de ordem biológica e cultural, a relação entre mãe e filho é muito exclusiva, tanto que muitas vezes gera um mundo à parte. A relação da maternidade, por cultura e fisiologia, você desenvolve um mundo à parte. É como se o marido, algumas vezes, estivesse lá e você tivesse os seus pequenos segredos, o seu micro-universo. Isso, no geral, num aspecto geral. Já a relação do filho com o pai é constituída num nível, num grupo, onde a mãe permite que ele chegue. Então veja, aquilo que saiu de você, que você gerou, que você pariu, gerou fisicamente, gerou emocionalmente, você vai permitir que uma pessoa entre. Já é complexo. Quando ele olha e fala, porque ele está de fora, o marido entra numa situação complexa, o homem entra numa situação complexa, porque ele está de fora daquela relação. Antes que o seu filho nasça, a mulher já convive com ele há 9 meses. Então, um processo de anterioridade. Ela compartilha um corpo. Ela sente a pulsação, ela sente o corpo se transformar, ela sente as mudanças e o macho está de fora, pensando que vem aí. E quando é que eu vou começar a fazer parte disso aí? E aí, normalmente, quando aquilo sai, quando aquilo vem, nós precisamos iniciar, né, aonde é ele aquele que vai ser responsável por tirar o filho daquele filho. É ele que vai botar o filho para fora. Normalmente a primeira pessoa que diz para o filho: vai para a rua passear, não é a mãe, é o pai. Ah, isso aí, deixa ele ir, está criando um enjoadinho que não pode arranhar o joelho. Ele caiu, fulano, deixa cair, arranhar o joelho faz parte. Nunca vi uma mãe dizer assim: deixa ele, e o pai lá preocupado.
preocupado em volta. Normalmente, por quê? Nesta figura psicológica, é ele quem vai buscar, falar assim, agora você botou aqui, e agora eu vou tirar para fora. Eu vou conduzir isso para fora. Eu volto a dizer, a luta, nós temos que respeitar profundamente uma mulher que educa um filho sozinha. Porque não só ela zela, mas ela sofre angústia de ter que botar para fora. E aí o que elas fazem? Elas choram, elas se desesperam, elas não sabem como se lida com isso. Porque ela esperava que alguém viesse na sua simbologia dizer assim, pode deixar ele ir, nós vamos zelar, nós vamos cuidar, somos você e eu, e ele vai estar bem, porque vamos estar assim, o peso está todo centralizado em você. Então o homem, ele surge, a paternidade surge como este elemento de auxílio a romper em definitivo o cordão umbilical psicoemocional que está vinculado ali. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar nos laços de família, na gratidão dos filhos dos laços de família, ele vai dizer o seguinte: vocês produzem um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, essa missão que vos está oferecida e confiada, e cuja a recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos zelos e cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Nós temos que desmontar a ilusão de que esta família precisa ser protegida, mantendo encapsulada. Cabe, segundo esses pesquisadores, na figura do homem, tirar o filho da cápsula, botar o filho para fora. Isso em via de regras gerais. E aí, enquanto eu lia sobre isso, e refletia sobre isso, e viajava sobre isso, eu comecei a pensar que, nesse particular, minha mãe encontrou uma enorme dificuldade. Zelou, tomou conta, mas na hora de pegar e dizer assim, vai, ela não conseguiu dizer. Me lembro como se fosse hoje, fiz vestibular para a UF, na época que se fazia vestibular, fui aprovado em letras, e estudar, fui para Niterói com 20 anos, tudo assim, uma morada na casa de família, uma dificuldade, se quisesse ir ao cinema, tinha que ir a pé eu morava no próximo ao Vital Brasil, na rua do Vital Brasil, estudava lá naquele campus da UF novo, o Graguatá. Se eu quisesse ir ao cinema, eu tinha que ir a pé e voltar para a semana inteira para ir ao cinema no final de semana. E às vezes, quando o filme era muito legal, a gente fazia esse exercício. E foi uma luta, foi muito difícil. Um dia eu liguei para ela, se ligava uma vez por semana de orelhão, porque a ligação era um absurdo, ligava a cobrar. Era aquele tempo que muitos de vocês não experimentaram isso. Mas a gente, eu sou da época que se pedia a ligação a telefonista. Era antigamente. E aí, uma vez eu liguei para ela num desânimo, falei, mamãe, tá tão difícil aqui, tô cansado, tá complicado, sei o que você foi fazer aí, larga essa porcaria e vai embora. Atendi o comando no dia seguinte, larguei a faculdade e voltei, me arrependo amargamente. Então eu falo assim, se fosse, provavelmente, a figura, né, do homem, do pai, Marcelo, fica aí, nós vamos aí te ver. Nós vamos passar o final de semana com você aí para aguentar o rojão. Tomei uma escrevação, no dia seguinte eu roubei minha bolsa e voltei para casa. Larguei a faculdade, indo, né, adiante ali. Então, este elemento que puxa a gente para fora e que muitas vezes a maternidade puxa para dentro.
é aquela que olha para dentro. Então você vê que a simbologia do homem é aquele que é chamado, talvez seja ele o chamado, a alertar a família de que o filho não foi feito para ficar ali, de que o filho foi feito para sair dali, de que o filho foi feito para ir para o mundo. E a gente, quando vê a paternidade, eu volto a reafirmar: homens, cuidem dos seus filhos, compartilhem, não mandem só o dinheiro, a pensão, não deposite no ombro daquela senhora que você um dia se consorciou e gerou seu filho a função de gerenciar uma vida, quando na verdade aquela vida está esperando a hora que você vai chegar e dizer assim: agora nós temos que começar a andar para fora, vamos fazer o caminho para o nosso Egito, vamos sair do nosso universo e descobrir o que existe fora daqui. E aí eles seguem dizendo, esses companheiros pesquisadores, que o vínculo que une o pai e o filho, ele é diferente daquele que une a dupla mãe e filho. Estudos evidenciam a importância do envolvimento da paternidade no desenvolvimento da criança. A competência e a capacidade do pai são similares às da mãe na interação com o filho, demonstrando ainda que o contato inicial, precoce, do pai com o filho possibilita um melhor envolvimento posterior entre ambos. Quando um filho nasce e é depositado nos braços da mãe, a função exclusiva de gerir, e você sai daquele universo e não entra nele, porque você vai prover aquele recurso, não se forjam vínculos. Igual aqueles vínculos que não são construídos, com o amadurecimento, é mais difícil reconstruir. Nós nos amamos, nós nos gostamos, temos o mesmo gene, temos a mesma afeição, mas não consolidamos os laços da paternidade, que são importantes e que são fundamentais. Na pergunta, em O Livro dos Espíritos, na 491, Allan Kardec vai perguntar ao mundo espiritual, isso até foi uma coisa que a gente fez usando analogia: qual a missão que tem um espírito guia, um protetor? E aí, a resposta que o espírito protetor, para o espírito protetor, é o seguinte: a de um pai em relação aos filhos. O espírito protetor em relação a nós, de alma para alma, guarda a mesma função de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com as suas orientações e conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhes o ânimo para as adversidades da vida. Todo este elemento que passa a existir na vida de um filho, porque nós vamos passar por dificuldades, mas quando você passa por dificuldades e tem uma figura do seu lado que diz assim: olha, eu já saí, fui, experimentei isso e deu certo, vamos tentar fazer assim, que você vencerá no final. Na verdade, a paternidade, como a maternidade, não significa que nós assumamos sobre os nossos ombros as angústias dos nossos filhos, porque isso é burrice. Os nossos filhos precisarão sofrer, mas que isso seja difícil de aceitar. É no sofrimento que se educa. A nossa função é passar por eles, já se eles não receberam orientação, é passar com eles por aquele momento de dor que espera-se faça a eles melhor. Cada vez que o pai ou a mãe puxa para cima de si a dor do filho, a luta do filho, o combate do filho, ele rouba do filho o aprendizado primordial para ele ser um homem de bem, e ele mata o caminho do filho na terra. E quando aquele pai ou aquela mãe não estiverem ali, ele aprenderá na marra, ele aprenderá nas agonias da vida. Então, a grande função da paternidade no caminho de um filho é guiá-lo, mas guiá-lo pelo percurso que ele precisa fazer. Não é o percurso que você deseja que ele faça.
nossa função é observar se o caminho que ele segue está bom ou está mal. Se estiver mal, você alerta, você chama. Mas se estiver bom, mas não for aquilo que você sonha, é o caminho que ele precisa. Deixe ele ir por esse caminho. Deixe ele seguir por esse caminho. É bom, faz bem a ele, é justo, é honrado, é bacana. Não é o percurso que no mapa da sua vida você programou para ele, mas é o percurso que no mapa espiritual da vida dele foi planejado. Então, quando nós falamos em paternidade, em cuidado, em zelo, nós falamos em favorecimento para que o outro vença, e não para que você vença no outro, para que você se realize no outro. Às vezes o filho chega para você, você é médico, você é advogado, bem sucedido, tem seu escritório, tem seu elemento lá aberto, seu consultório. Você fala assim, leva o seu filho um dia lá e fala assim: você está vendo isso daqui? Esse consultório, essa empresa, essa firma de engenharia, com 70 funcionários, com 10 andares, o papai fez tudo para você, matou. É tudo para você. Um dia você vai assumir isso daqui. Aí eu fico olhando para aquilo ali, aquela cara, né, de paisagem. Aí vai fazer o Enem. Vai lá. Papai, eu quero fazer letras, literatura. Eu me vejo lecionando, papai. Aí vai falar assim, mas é para isso que nós botamos o filho no mundo. A gente investe no filho anos. Bota para aprender vários idiomas, várias coisas, para ser professor, olha assim, para lecionar. Como é que você vai viver com isso? Já faz essa pergunta. Como se os professores todos estivessem amigos morrendo de fome. E aí a gente vai e sofre. E quantas vezes, a título de nós queremos implantar no caminho dos nossos filhos, os sonhos dos nossos caminhos, no final o que acontece? Eles fracassam na jornada. Eles não dão certo na jornada. Você fala assim, meu Deus, esse garoto, aonde eu errei? Provavelmente você errou no dia que você planejou para ele o percurso dele. Quando, a bem da verdade, recordando José, vocês acreditam que de verdade José teria planejado para o filho dele aquele caminho? Um caminho de dor, de morte, de angústia, um caminho de ser rechaçado. Você acredita realmente que ele faria essa interferência, faria todo esse processo de interferência na vida daquele espírito? Nós vamos ter Jesus na sua última vez aparecendo enquanto adolescente, lá no templo, aos 11 ou 12 anos, conversando com os sábios, e depois Jesus some. Muito se fala que ele teria ido para lugar, não foi para lugar nenhum, porque ninguém tinha nada para ensinar para ele, é bobagem. Se alguém tivesse algo para ensinar a Jesus, era maior do que ele, sabia mais do que ele, ia libertar o que nele? Foi para casa, aprender o ofício da carpintaria e ficar com seu pai até os 30 anos, exercendo aquilo que a legislação dizia naquela época, que o filho serviria o seu pai até os 30 anos, dos 12 aos 30, Jesus foi filho. Exclusivamente filho, e viu sua família expandir, e viu seus irmãos chegarem, e viu seus primos, deve ter tido suas confraternizações, seus amigos ocultos, amigo oculto de uma rúpia, nem sei que dinheiro que se tinha lá, dracma, sei lá o que era que se tinha. Então teve uma convivência familiar normal, sorvendo daquele homem e daquela mulher o sentido da família, que se diz sagrada, porque forjou-se aquilo. Com 30 anos, ele está liberto para viver a vida dele. E ele então sai. Vocês acham que aquele homem, aquela mulher não sabia o que esperava do seu filho? Então você já se imaginou José sentando com ele e falando assim: meu filho, é isso mesmo que você quer para você? Os açoites. A gente não bota Jesus, filho do mundo, para isso. A gente não bota Jesus, filho do mundo, para sofrer. A gente não bota filho do mundo, Jesus, para ser crucificado no final. A gente bota filho do mundo porque a gente quer ver os netos chegarem. A gente está replicando
neles os nossos projetos. Então a paternidade, ela implica como primeiro elemento, e é nisso que ela vai se insurgir em relação à mãe, é dizer o seguinte: ele tem que se realizar. Ele tem que encontrar, e principalmente a paternidade naquilo que se refere ao espírita. Eu estou permitindo que um filho sobreviva, estou esperando que esse filho seja um sucesso. Ele pode não ganhar R$1 na sua vida existencial, mas quando ele morrer, que ele chegue no mundo espiritual melhor do que quando ele chegou. Isso para mim é o sucesso. Que ele não produza nada material daquilo que eu produzi, que ele viva com ninharias, com percentuais pequeníssimos daquilo que eu gerei, que ele não consiga manter a casa que eu vou deixar de herança para ele, porque o que ele ganha não limpa nem a piscina, mas que ele seja um homem bom, que ele, sobrevivendo ao caminho, se transforme numa pessoa melhor, que quando ele desencarnar, e eu provavelmente vou antes, eu chegue lá e alguém diga assim: lá ou lá, não sei, você fez um ótimo trabalho, você permitiu a proteção, a continuidade, desmontou os clichês, conseguiu tirar com equilíbrio um filho do lar, daquela falsa proteção materna do lar, projetou este filho no mundo, transformou este filho num homem bom, um homem do bem, ainda que não seja um homem de bens, mas ele é um homem de bem, ele é alguém que deixou uma marca. Você foi um sucesso paterno, você venceu essa experiência. Espera-se, para finalizar, espera-se que o pai seja um parceiro afetuoso, protetor, cooperativo com a mãe, desde a gestação do filho, para que ela possa se dedicar à criança no primeiro momento. Sua presença física e efetiva é fundamental para romper a relação narcisista do filho com a mãe. O narciso que olha para si vê porque é igual filho de feio, lindo, aqueles olhos esbugalhados, aquele cabelo ralo, um fio aqui, aí olha, tão lindo, que joia, bota aquilo na rede social, você fala: para que dá tempo, mas é aquela relação do narciso, aquele elemento, e a paternidade, ela vai tirar aquilo e projetar esse filho. E aí, quando nós ficamos imaginando na figura difícil da paternidade, Geisa, me vem meia hora de vir para cá hoje, uma anotação. Aí eu anoto o tempo inteiro, né? Vou sair daqui, vou anotar mais um monte de coisa. Me vem a figura do filho pródigo. Aquele filho que chega para o homem, para o pai, não, para a mãe. Chega para aquele símbolo que daria libertação, porque a mãe desmaiava. Mãe, me dá o meu dinheiro, pega a minha herança. Até que naquela época ela não poderia falar nada, porque a figura naquele tempo, a mulher era adereço, nem de luxo, mas era enfeite. E o homem era que defendia, era que fazia a definição. Então aquele filho chega para o homem, para o pai, e fala: cansei, enjoei disso aqui, eu quero ir embora. Essa fazenda é pequena demais, esses bois, esses cavalos, você deve ter, enjoei, eu quero ir embora. O que ele faz? Ele não permite que o filho viva as suas insanidades ali, mas ele faz o que o filho quer, toma e vai. Ou seja, ele projeta o filho para fora para viver as suas experiências. Entretanto, ele fica alerta para o possível retorno. E quando você fala: eu não quero que você vá, porque eu não quero que você sofra, mas sofrer educa, sofrer renova, sofrer reforma, sofrer cria parâmetros. Quem não sofre na vida não cria parâmetros dos momentos bons. Quem não sente rasgar em si próprio não consegue entender os dias de saúde, os dias de abundância. Então ele
pede herança e não há discussão. Você já é um adulto, ainda que jovem, mas um adulto. Tome, é seu, vai embora. Vai viver a sua experiência. Ele vai, quebra a fuça, fracassa, se dá mal. Um dia lá vivendo dos restos dos outros, na rua, largado. Se lembra que na sua fazenda, nenhum dos animais comia pior do que ele. Os bichos comiam melhor do que ele. Ele vai pensar assim, olha, eu vou voltar. Se não me receberem como um filho, que nem espero isso, que me recebam como um servo, porque sei que teriam de dormir e teriam que me alimentar. Ele volta, e quando ele volta, há uma festa o esperando. Um evento é feito na sua volta, porque para retornar, você precisa desenvolver um elemento de humildade. Só volta quem aprende a ser humilde. Quando a pessoa fala assim, eu vou, mas se eu me der mal, eu não volto de jeito nenhum. É um indivíduo que não desenvolveu a prática da humildade, porque voltar a dizer, me dei mal, tem lugar para mim aqui, é um marco de evolução na alma. Quando aquele garoto volta, ele volta e acha o quê? Acha a casa aberta. Porém, um outro filho edificado, o filho sempre presente, o filho que nunca abandonou a família, o filho que viveu na barra da saia familiar. Então, quando ele volta, esse filho que recebe ele, o irmão fala assim, pai, eu estou sempre aqui, na barra da saia da casa, perto do Senhor, cuidando dos nossos negócios. Meu irmão pegou metade do que a gente tinha e jogou fora. O Senhor mandou matar uma novilha, nunca me deu uma ovelha para celebrar com os meus amigos. O Senhor mandou pegar um anel, uma joia de família e botou de novo no dedo do meu irmão. O Senhor mandou vesti-lo com as roupas da nossa casa. E eu que fiquei. Em verdade, meu filho, eu preciso te dizer que você sempre esteve perto de mim. Mas o seu irmão que estava morto, este retornou à vida. E a palavra termina ali, mas nós seguimos uma reflexão. O filho que ficou na barra da saia apresentou-se como um rapaz frustrado, recalcado, preguiçoso, com medo do mundo, frustrado, infeliz, orgulhoso e egoísta. Por ter ficado, ele fez exigências de permanência. E um grande elemento de discussão que o pai precisa dizer para o filho é dizer assim, quando é que você pretende ganhar o mundo? Não porque eu te quero longe de mim, mas quando é que você pretende descobrir a vida real além da nossa vida? Porque a vida que a gente leva numa proteção e num zelo excessivo não te mostra as questões do mundo. E quando eu não estiver aqui, quando aquela senhora que está ali, que até hoje bota a sua comida na mesa, levam aquela água que você pede na sala, vai pega um copo d'água para mim, uma hora eles não vão estar. E nós temos que reassumir. Então, esta figura paterna que Jesus vem nos fazer enxergar, vem nos mostrar, é aquela figura que mesmo com as suas lutas e as suas angústias, bota o filho para o mundo e diz para o mundo que existe vida além dos muros da sua casa. Aliás, que nos muros da sua residência não há vida. Há um exercício de personagens simbólicos que estão ali preparando um jeito para ganhar essa encarnação. E que não é o fato de nós não experienciarmos a vida e não errarmos que vai nos dar o resultado da reencarnação. Porque a gente não vence porque não erra. A gente vence porque acerta. E só acerta quem se projeta, quem vai para fora. E esta é uma figura muito marcada na figura do homem, porque é ele que puxa e diz, sai daqui. E nós vamos ficar, como sofre, né, Alberto? De longe olhando, esperando a hora que alguém vai ligar e dizer assim, olha, deu ruim, vem para cá. Mas nós estamos aí preparando uma pessoa, um espírito, para
vencer na sua vida existencial e consolidar um fortalecimento para fechar o caminho existencial. Então hoje, para acabar, nós falamos a paternidade, que preparar um filho para um percurso inicia-se na reflexão sobre a sobrevivência dele. Uma sobrevivência honrada e honesta, que ambos precisam olhar, mas que o homem, pela altivez muitas vezes sob a ação do filho, precisa estar sempre se perguntando: quem é este rapaz ou esta moça que mora aqui em casa e que eu chamo de meu amor? Quem é este indivíduo? Quais são os riscos que ele está vivendo? Não, ele não vive risco nenhum, porque nós temos uma casa segura. Eu pego ele de manhã, eu levo ele para a escola, eu pego ele na escola, eu trago ele para casa. Quando eu não pego e não levo, eu pego o Uber, eu dou um dinheirinho, você pega. Então é protegido, né? Aquela questão protegido. Aí tem mães que falam assim: eu sei passo a passo do meu filho. Eu toro o celular, eu tenho aqueles 3 amigos X9 que eu dou R$100 por mês para me dar notícias. Eu já mando direto a mensagem quando o fulano não chega, porque toda mãe tem um WhatsApp do X9. Então ele não chegou, ela manda mensagem: você viu fulano? Ah, tia, pode falar, vou fazer nada não, sangue não pode falar. Então é aquela ilusão de um elemento protetivo. Mas quando nós somos espíritas, isso é uma coisa muito séria, nós não temos que proteger os nossos filhos só das questões materiais, das más companhias que a gente vê, porque é uma nuvem de más companhias que a gente não vê, que entra na casa da gente com cerca elétrica, com muro alto, com Rottweiler solto no quintal, com câmera de segurança. Ele entra no quarto do seu filho, ele pulula os pensamentos do seu filho, ele faz um ninho no psiquismo do seu filho, e isso se chama obsessão. Aí você fala no quarto, você e a sua mulher fala assim: nossa, que tranquilidade, sábado à noite, todo mundo na rua e os nossos amores dentro de casa, na proteção do lar, os capeta pulando tudo na cabeça do quarto, uma algazarra psíquica, mental acontecendo. Aí um dia você começa a perceber que ele está esquisito, você fala assim: gente, esse menino não vai a lugar nenhum, esse menino não tem inimigos, está numa depressão, não pode, não bebe, não fuma, não cheira, não fuma maconha, não fuma cigarro, não toma cachaça, nunca ficou de porre, é um menino bom, é um menino de dentro de casa. Quando um pai espírita falar isso, eu falo: você não conhece a obsessão, não vai ler o livro dos médicos. Não é o fato de estar sob a aparente segurança e proteção dos seus muros que ele está protegido de um assédio, de um ataque que não respeita muros, que não respeita a espada de São Jorge na porta, copo de sal em cima da mesa. Eles entram e fazem a arruaça. E aí é importante nós resguardarmos a sobrevivência, a sanidade, desmontar os clichês. Você não é um clichê, você não precisa ser uma xerox, uma cópia dos meus equívocos. Deixe os meus equívocos só para mim, porque eles já me fazem mal. Nós sentimos um orgulho enorme quando um filho responde igual a gente: esse saiu a mim. É estranho, né? Você fica feliz com fora que você dá igual. Meu filho, eu sofro muito sendo assim. Quebre o clichê, rompa o clichê. A paternidade: puxe o seu filho para fora com amor, tire ele da mãe um pouquinho e diga: vamos ficar juntos, vamos fazer os nossos laços, deixa a mamãe ali. Quando nós formos sair, ela vai vir com uma bolsa reciclável, lá do extra, deste tamanho. Ó, tem uma água aí, tem uma mão, tem uma água de coco, tem uma mão de roupa, tá, tem um protetor solar, tem um chapéu. Não deixa esse filho sem protetor solar. Aí você leva aquilo, esquece do carro. Não, quer um pouquinho, que não faz nada a ninguém. Não é assim, rala o joelho um pouquinho. Tipo, vamos mostrar os reveses do mundo que nós precisamos mostrar para as nossas crianças. Cabe ao homem, nessa figura organizada de família, fazer isso.
Mas eu ainda digo para as mulheres que assumem o duplo papel na igreja. Como é preciso amar, sofrer pela presença, mas dizer assim, vai para lá, eu estou aqui no frangalho, mas você tem que ir, você tem que saber o que está lá fora. Então a gente vai descobrindo que aquele símbolo do homem assume na mulher, incorpora na mulher. E a gente percebe às vezes, para finalizar, que as mulheres às vezes, quando elas ficam viúvas ou se separam, elas mudam a personalidade. Ficam mais duras, altivas, e minha mãe virou um homem que usa maquiagem, batom e cabelo loiro. Era ali, mamãe, eu quero, pá! Resolver a psicologia do tapa, bufetão. Eu falei, mamãe, por que a senhora bateu tanto na gente? Com 3 meninos em casa, se eu não botasse vocês no eixo, vocês me botavam. Então, tá todo mundo vivo inteiro, lambendo ela o tempo inteiro. Mas uma figura que assumiu essa vertente da masculinidade, de uma ação mais vigorosa sobre as pessoas. Que a gente não fuja desse compromisso difícil na qualidade de homem, aqueles que têm seus filhos, de puxar seus filhos para o mundo, e ainda que tenha que fazer o árduo serviço, desencadear todo esse elemento protetivo, desmontar todos esses clichês que a gente tem sobre filhos, família, de repetições, dizer para ele que nós estamos ali para que ele seja feliz e que nós vamos mover céus e terras para uma felicidade real na sua vida. Mas o caminho que vai percorrer é ele, é um caminho que ele anda, ele vai percorrer. Já era para ter acabado 8h30, mas continuo, né? Eu agradeço imensamente aos companheiros a paciência por ouvir essas nossas reflexões difíceis de serem equacionadas na noite de hoje, esperando ter chegado ao nosso objetivo. Agradeço bastante a casa, Suave Caminho, essa casa amada da nossa vida. Acho que se eu morasse aqui das Ostras, eu estava aqui fazendo uma bagunça que a gente gosta, no centro. É sempre uma satisfação enorme. Digo aos companheiros que acho que mês que vem a gente volta, né? Já está virando obsessão patológica, patologia. Já temos que fazer um desencapetamento aí para tirar essa. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus nos guarde e nos abençoe.